Olá, irmãos. Nós estamos desejando produzir alguns vídeos para compartilhar com o irmão, com os irmãos, a respeito da Santa Palavra de Deus. Nós sabemos que a Bíblia hoje, mais do que nunca, tem sido objeto de discussão. Há muitas polêmicas do que é válido, do que não é válido. E eu concordo que a Bíblia contém a Palavra de Deus, contém também história, geografia, romance, e é maravilhoso, a Bíblia é maravilhosa. Agora, o nosso objetivo é, se possível, pelo menos 2, 3 vezes por semana, montar um vídeo pequeno, simples, para compartilhar com o irmão sobre a Palavra de Deus. Uma das coisas que eu percebo nos nossos dias é que é uma crise absoluta da verdade. Não é? A verdade está sendo diluída, não é? Em pacotes de religião, em pacotes de invencionices, enfim. E o nosso desejo não é nada disso. Nosso desejo não é cativar você para ser a maior igreja, não é nada disso. Nosso desejo é só compartilhar a verdade, não é? E eu, de antemão, quero dizer a verdade que eu creio, a verdade que até então eu tenho conhecimento. Não quer dizer que eu, de alguma maneira, estou dizendo que possa haver mentira, mas pode haver, sim, falta de entendimento em algumas coisas, porque, sem exceção, todos nós estamos em obras, estamos progredindo, não é? Até que a gente chegue à estatura varonil de Cristo. Então, um dos temas que eu quero tratar, não é? Entre muitos, é sobre a salvação eterna. Existem dois grupos principais. Um grupo crê que salvo para sempre. Essa é uma palavra muito conhecida. O outro grupo diz que isso é uma bobagem, que eles usam até essa expressão como um ar de zombaria e assim por diante. De antemão, eu quero dizer que eu não tenho nada contra. Se você crê que você pode se perder, é uma decisão sua. Eu não vou te chamar de demônio, porque você não é demônio. E nem vou deixar de reconhecer você como irmão. Nem vou deixar de vê-lo com respeito. A ideia também não é essa coisa. Por exemplo, só para você ter uma ideia, há um grupo que crê no arrebatamento da igreja antes da tribulação. Há um outro grupo que não crê. O grupo que não crê fala que os que creem são do diabo, do falso profeta. Mas, meu irmão, eles estão falando de coisas relacionadas ao reino de Deus. Como é que eu posso chamar alguém de demônio ou de falso profeta porque crê em algo, não é? Porque ele crê em algo que está na Bíblia e que há, para aqueles que creem, base. Mas para os outros que não creem, eles também arrumam as bases para eles. Então, de partida, vamos nos respeitar em nome de Jesus, amém? Não há nenhum interesse em falar de quem quer que seja, exceto da Bíblia. Então, voltando para ela, eu quero ler um texto aqui da Sagrada Escritura, que se encontra em Gênesis capítulo 3, no seu versículo 22, 23 e 24. Diz assim: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Interessante que antes do pecado, o homem não sabia o bem e o mal. Ele não sabia nem o bem nem o mal. Porque só é possível saber o bem a partir do momento em que você tem uma referência. Por exemplo, como é que eu posso dizer se tal lugar é longe? Bem, eu tenho que ter uma referência. São as referências que me dizem que isso é longe ou é perto. Por exemplo, se eu usar como referência a Lua, o que você me diria, eu estou aqui em São Paulo, o que você me diria com relação ao Rio de Janeiro? É longe ou é perto? Ora, Rio de Janeiro não é perto, é pertíssimo, é o quintal da nossa casa, quando se tem como referência a Lua. Então, quando nós
pensamos assim: olha, está muito quente, a nossa referência é o frio. Ou está muito frio, a nossa referência é o quente. Quando você não tem referência, você não sabe exatamente o que seria, ou o que você está perdendo, ou se está demasiado. Vou dar um exemplo para você. É muito comum verem irmãos pregarem assim: você comerá o melhor da terra. De que terra? Não é? Depende de que terra. Na África, eba é uma comida lá na África feita de mandioca. Aquilo é o melhor da terra para eles. Eles falam: olha, hoje vai ter eba, e você gosta de eba? E eu dizia: eu gosto, eba. Não é? Mas no Brasil, talvez, no sul seja uma costela de ripa, um churrasco no barro. No Nordeste, talvez uma paçoca de carne seca com farinha, ou um peixe no Amazonas. O que é o melhor da terra? Bem, tudo é relativo, tem a ver com a tua referência. Então, quando você imagina assim: puxa, eu gostaria muito de experimentar comida francesa. Olha, se você colocasse o nome português, você não ficaria não ficaria pensando que há tanto glamour nessa comida. Ah, é bonitinho de ver, mas talvez nós brasileiros não nos dessemos muito bem com isso. Nós brasileiros gostamos de substância, não é? Bem, eu gosto. Então, todas as coisas que você pauta, ela tem uma relação com a referência que você está usando. Então, ele conheceu bem e o mal, mas a história não é essa. Vamos continuar. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Bem, o que eu quero falar é sobre salvação eterna. Claro, irmãos, que existem estudos maravilhosos de irmãos, servos de Deus, que falam de maneira com bastante consistência sobre isso e balizado nas Escrituras. E nós não queremos aqui fazer uma exposição teológica profunda, mas usar um pequeno texto para dar uma base. Aqui diz que o homem tinha pecado. O homem tinha pecado e Deus deu uma instrução aos seus anjos dizendo o seguinte: olha, temos que botar o homem para fora do Éden. E dá uma certa impressão de que havia uma urgência nisso, porque se o homem ficar no Éden e tocar na árvore da vida, lembre-se que ele tinha comido da árvore boa para dar conhecimento, a chamada árvore do bem e do mal. Se ele permanecer lá no jardim, e Deus dizendo aos seus anjos, e ele for na árvore da vida, e se ele comer, pegar aquilo e comer, ele terá a vida eterna. O texto deixa bem claro que nem Deus poderia resolver esse problema. Não porque Deus não tem poder ou não tinha poder naquele... Não. É porque Deus estabeleceu as coisas assim. Então, se nós não aceitarmos o que Deus fala, eu vou aceitar o quê? Sobre quem fala o quê? Não é? Eu tenho que aceitar a palavra de Deus. Se Deus fala que se Adão tocasse na árvore da vida, ele viveria eternamente e nada poderia resolver isso, conclui-se que a árvore da vida dava a vida eterna. Bem, a árvore da vida é uma figura do nosso Salvador, Yeshua HaMashiach, do nosso Salvador Jesus Cristo. E ele falou, Jesus: quem comer de mim tem a vida eterna. Quem beber do meu sangue e comer a minha carne, tem nele a vida eterna. Jesus, o Salvador, que disse. Muito bem. Então veja que se Adão fizesse aquilo, ele teria a vida eterna e ninguém poderia resolver, mudar nada daquilo. Ele teria a vida eterna e pronto. O grande problema é que ele viveria eternamente num estado de pecado, de aborrecimento, de aporrinhação, de tribulação, de angústia, decepção, não é? E seria horroroso, de infidelidade, de traição. Você imagina viver eternamente neste mundo
que está cada dia pior. Seria mesmo uma coisa desagradável. Agora, quando você pensa que Deus também pensou nisso e resolveu colocar os anjos para que isso não acontecesse, deixa bem claro que se a pessoa tem a vida eterna, tem a vida eterna. Não adianta você pensar, não, a pessoa pode perder. Olha, eu desafio você, ao ler a tua Bíblia, a constatar o seguinte: leia todos os textos que você usa para dizer que salvação se perde, como não entrará no reino de Deus e tal. Verifica que o tempo todo está falando não da salvação, mas do reino celestial. Perde o reino celestial. Aí a pessoa fala, então é isso? Então quer dizer que se eu for salvo, eu estou salvo? Quer dizer isso, se você for salva, se você for salvo, você será salvo de fato. Então, tudo bem, perdeu o reino. Meu amigo, perder o reino é perder tudo. Em outras palavras, uma pessoa salva, ela é salva não é porque ela fez coisas, nem ela é perdida porque ela deixou de fazer ou fez coisas erradas. Porque o apóstolo Paulo deixa muito claro que ele aborrecia a própria existência dele quando disse, eu sou um homem miserável, o bem que desejo fazer não faço, mas o mal que aborrece, esse eu pratico, esse eu faço. Ora, essas palavras são do apóstolo Paulo, não é do Horácio, é do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Então, para concluir, é o seguinte: ora, se Paulo reconhece que ele não tinha alcançado, mas ele prosseguia para o alvo, ora, o que ele não tinha alcançado? A salvação? Não tinha alcançado, segundo ele, o direito do reino celestial. Então, não se admire, não, de você ver pessoas que são salvas longe do reino celestial, porque o reino celestial é um galardão. Tenha em mente o seguinte, lembra aquele rapaz de Corinto que violentou a madrasta? Paulo diz o seguinte, pega esse tal, entrega o corpo dele a Satanás para a destruição da carne, para que a alma seja salva no dia do Senhor. Quer dizer, somente no dia do Senhor ele será juizado ou será julgado e será salvo. Não diz que porque ele cometeu aquele pecado ele perdeu a salvação. Diz que ele sofreu dano ao morrer, ele sofreu dano ao perder coisas no mundo, ao perder direitos no reino celestial. Vou dar um outro exemplo. Jesus falou assim, ser fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Aí sim tem a ver com obras, aí sim tem a ver com méritos, mas não a salvação. A salvação é obra exclusiva de Jesus Cristo. Não importa se você pense ao contrário, a salvação não depende de você. A única coisa que depende de você é você crer em Jesus. Você crendo em Jesus, de coração, e nascendo de novo. E poucas pessoas entendem o que é nascer de novo. Todo mundo fala, nascer de novo, nascer de novo. Até muitas pessoas que adoram ídolos falam sobre nascer de novo. Mas o que é nascer de novo? O que é isso? A Bíblia diz que é ser gerado em você uma nova criação. Lembra da antiga criação? Nós, humanos, antiga criação, Deus fará agora uma nova criação. Ele faz essa nova criação para que a gente tenha direito de entrar no reino dele. Uma vez que esta nova criação foi feita, é impossível que ela morra. Por quê? Porque ao homem está determinado morrer uma só vez. E para que a nova criação se estabeleça, a antiga tem que morrer. É isso que Paulo pergunta, vocês foram batizados no batismo de João? E isso é sim, lá com Apolo. Não, mas tem algo mais sério. Mais lá na frente ele vai dizer sobre a importância do batismo. E diz o seguinte, que se nós fomos sepultados com Cristo no batismo, há um grupo de irmãos que diz, não, é só uma mera formalidade. Não é mera formalidade nada. A Bíblia diz que você é sepultado com Cristo no batismo. Como que é mera formalidade?
A Bíblia diz que é isso. Então, você não tem o direito, eu não tenho o direito de dizer algo que a Bíblia não diz. Diz que a pessoa, ao ser batizada, ela é sepultada. Mas eu nunca vi ninguém ficar debaixo da água. Você já viu? Bem, eu não vi nem você, mas Deus diz que isso é assim. Então, a pessoa é sepultada e quando ela sai das águas, ela sai uma nova criatura. Seria mais ou menos isso. Aí virão os irmãos, não, isso não é necessariamente assim. Eu não estou dizendo que é necessariamente assim, mas esse é o padrão bíblico. Quem crê e for batizado será salvo. Se nós, por nossa deficiência na pregação, não incluímos o batismo como uma doutrina bíblica, e a gente só fica falando sobre, não, levanta a mão que não está na Bíblia, e tal, eu não vou desrespeitar, mas não é isso que a Bíblia diz. Muito bem. Então, para resumir, a salvação que a pessoa recebe, ela recebe pela fé. Uma vez que ela foi adotada, uma vez que ela recebeu o direito, uma vez que ela nasceu de novo, é impossível que isso se perca, porque é um presente de Deus, não é fruto do seu trabalho. Essa ideia veio de um grupo religioso que diz que você tem que pagar, que você tem que fazer sacrifícios, que você tem que jejuar, que você tem que fazer coisas. Não é? E esse grupo cresce violentamente, porque é muito mais fácil, isso é carnal, é um entendimento carnal. Então os carnais entendem facilmente. Por isso que esses movimentos crescem. O espiritual é diferente. A Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Bem, eu não quero dissecar o assunto todo, mas dizer a você o seguinte: se Adão entrasse no Éden e tocar e comesse do fruto da árvore da vida, ele viveria eternamente. Se você comer do corpo de Cristo, isso, claro, pela fé, se você recebê-lo em seu coração, crendo de fato, e nascer de novo, você é salvo. Ninguém pode mudar mais isso. O problema é, então eu sou salvo, vou deitar e rolar. Bem, quando você nasce de novo, esta natureza do pecado perde o poder, perde o poder. A gente tem prazer em agradar a Jesus, em andar na luz, não é? Então, quando você nasce de novo, você produz frutos da nova criação. Então, quando você vê uma pessoa dizer assim, não, mas eu conheci um irmão, e olha, ele morreu em pecado. Quem te garante que ele nasceu de novo, meu querido? Você não pode usar pessoas como referência da tua fé, mas a Bíblia. Eu estou usando a Bíblia. Então, para encerrar, todos os textos que você tiver em mente, verifique, está falando do reino de Deus e não da salvação. Tá bom? A gente se vê na próxima, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão.